Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Brasil tem hoje quase 19 mil grandes devedores. É um tipo de débito que afeta a capacidade produtiva do país. Cobrar e arrecadar esses valores são tarefas difíceis. É necessário um foco de trabalho especializado, tanto por parte do governo como por parte da Justiça Federal. A Fazenda Nacional, por meio da Procuradoria, é que é responsável pela cobrança da dívida ativa. Quando o devedor não paga a dívida na fase administrativa, a Fazenda escreve na dívida ativa e essa inscrição vai gerar o ajuizamento de uma execução fiscal. Não é fácil, num país com tantas desigualdades, com a carga tributária elevada, você ser o cobrador de tributos. Realmente não é fácil, mas a gente tem que entender que isso é importante, principalmente para aquele cidadão que paga os seus tributos em dia. Ele quer ver o seu vizinho também pagando, porque ele está se sacrificando. Um trabalho árduo, mas extremamente necessário. Então esse título da dívida ativa, ou seja, essa certidão da dívida ativa, tem o mesmo sentido de um cheque, de uma nota promissória, é o título executivo. A certidão da dívida ativa, que é emitida pelo órgão. Então, a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela propõe essa ação, em regra. Mas também os conselhos de fiscalização profissional também propõem execuções fiscais. É assim que funciona. Carga tributária alta não é desculpa. No Brasil, apesar da carga tributária complexa e muitas vezes, convenhamos, excessiva, infelizmente, muitos devedores se utilizam de meios fraudulentos para não pagar. E são esses o que realmente causam maior rombo nas contas públicas e oneram ainda mais aquele contribuinte que tenta cumprir em dia com as suas obrigações. Aí passa a ser um problema não só econômico e jurídico, mas social. É a parcela da sua renda, dos seus negócios, das suas atividades econômicas que ele tem que entregar ao Estado para que o Estado execute políticas públicas, saúde, educação, segurança. No caso do grande devedor, o custo disso é tão alto quanto o valor da dívida acumulada. Hoje, inscritos em dívida ativa, cerca de 21 mil grandes devedores, né, que são devedores com valor total acima de 15 milhões. E são esses os responsáveis pelos maiores rombos nas contas públicas que oneram ainda mais o contribuinte que cumpre com as obrigações. É cobrar de quem não pagou para aliviar a carga de quem paga. Vamos entender como funciona essa cobrança. Esse empresário deixou de pagar as taxas e tributos obrigatórios, recebeu uma notificação. É nessa hora que ele tem a possibilidade de parcelar a dívida em até 60 vezes. Mas se mesmo assim os valores não forem pagos à Receita, ele é notificado novamente. Caso o pagamento não seja efetuado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional inclui o nome do empresário na lista de devedores. A partir daí, ele também já sofre restrição. Não pode participar de licitações, obter recursos do poder público. Com 75 dias, o nome dele vai para o CADIM, o Cadastro de Inadimplentes, com restrição também para bancos públicos. O devedor, quando recebe essa informação da citação, ele pode vir a juízo e trazer o comprovante de pagamento. Olha, essa dívida já foi paga. Agora, pode realmente existir a dívida. Aí o devedor vai ter o direito de se defender, também oferecendo algum bem ou penhora e questionando aspectos. Ele reconhece a dívida, mas ele não concorda com o valor, ele acha que a multa é excessiva. É o que prevê a Lei 10.522 de 2002. A Justiça Federal é encarregada de julgar, porque ela faz a penhora dos bens e também hoje uma medida que é muito utilizada é o bloqueio de valores no Banco Central. Mas antes mesmo de chegar à Justiça Federal, é importante a agilidade na cobrança. No entanto, existem barreiras. A primeira grande dificuldade é realmente você conseguir identificar o fato, a fraude em si. A gente tem uma segunda dificuldade, não basta simplesmente desvendar a fraude, nós precisamos identificar o valor sonegado, para onde isso foi, se isso
foi para o exterior, se continua no Brasil, se foi convertido num outro ativo. Nós precisamos identificar com quem está esse patrimônio para que ele realmente reverta em favor do pagamento dessa dívida. A enorme quantidade de processos de execução fiscal também torna tudo mais lento. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem hoje 4 milhões de execuções fiscais, pelo menos 2 milhões em tramitação, cada uma a um custo de R$20 mil. Nesse volume fantástico de processos, que o devedor contumaz, esse que usa a sonegação como uma ferramenta de trabalho, ele nada de braçada. Por quê? Porque tem processo demais e fica muito fácil dele ficar escondido. E quanto maior a demora, menor é o valor restituído. De 2010 até 2014 foram recuperados 76 bilhões e meio de reais. Só em 2014 a cobrança ajuizada pela PGFN evitou a perda de mais de 500 bilhões. Considerando o valor total arrecadado e a despesa da Procuradoria no mesmo ano, para cada R$1 investido o retorno foi de R$800. Quando recuperado, esse dinheiro retorna para os cofres da União e é investido na melhoria de serviços públicos. No dia 20 de abril deste ano, a PGFN publicou uma portaria com um novo modelo de cobrança. O objetivo do regime diferenciado de cobrança de crédito é exatamente gerar maior eficiência na recuperação dos valores inscritos na dívida ativa da União. Então é essa ideia de usar um computador, um robô que vai verificar através de cruzamento de dados quais processos de fato o Estado tem chance de arrecadar. Uma outra mudança também necessária é a reforma da Lei de Execuções Fiscais, uma lei de 1980 que merece e precisa ser atualizada, principalmente depois do novo Código de Processo Civil. E o caminho é esse, de novas ideias e debates para aumentar a arrecadação. Mais de 100 mil ações de execução fiscal espalhadas pelo Brasil, nós vamos nos concentrar apenas em 1.000 ações. Essas 1.000 ações redundam em 892 bilhões de reais. Então, se nós, ao invés de estarmos dedicando toda a nossa força a essa pulverização de ações que terminam não redundando nada, é importante que a gente concentre a nossa força nesses grandes devedores. Olhares voltados para quem deve mais e quase sempre ao país.